Conversations that connect technology, people and innovation. Estamos aqui iniciando mais uma edição do NT Talks, podcast da NT Consult, e hoje estamos recebendo aqui o Robson Nascimento. Robson, muito obrigado aí por dedicar o teu tempo e participar desse que é um quadro bem interessante na NT Consult, onde a gente se aproxima de profissionais, de pessoas que nos inspiram, que a gente admira e que definitivamente a gente quer ter mais próximo aí no nosso dia a dia. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e principalmente o convite de vocês aí. É um prazer estar aqui. Bom, vou arriscar te apresentar um pouquinho aqui, viu, Robson? Mas nada melhor do que você falar sobre você, mas eu vou trazer aqui em linhas gerais. O Robson é Head de Business Development and Partnerships Latam da Pismo, né? Que é a próxima geração de tecnologia para serviços bancários e de cartões. Com uma carreira marcada pela atuação de liderança em países como Brasil, México, Argentina e Colômbia, é reconhecido pela capacidade de transformar operações complexas em resultados em escala. E eu entendo e acredito que essa combinação aí super rara de visão estratégica, gestão de times e profundo conhecimento de produtos financeiros e suas tecnologias em integrações, por exemplo, combinado por ser vascaíno, carioca e já perdeu o sotaque, montam aí um profissional extremamente único, raro de se encontrar no mercado. Óbvio que sozinho ninguém faz nada, né? Apaixonado por uma esposa que adora vinhos, e você também, agora só que uísques, tem uma coleção respeitável nesse aspecto. De novo, tornam um ser humano uma pessoa única. Então, arrisquei te apresentar aqui, mas eu acho que é por aí, né, Robson? Não, apresentou bem, é bem isso mesmo, né? Acho que uma das coisas do que você falou, ser vascaíno prova uma parte do caráter, que é a resiliência, né? Eu brincava isso muito com meu pai. A partir do momento que você é vascaíno, obviamente que eu tenho um privilégio, talvez, na nova geração de torcedores do Vasco, de ter visto bons times e ter conseguido comemorar títulos do Vasco, mas isso já é uma demonstração de resiliência de fato. Legal. Olha, eu gosto de futebol, tenho um apreço pelo Vasco, né? Não sou vascaíno, não sou carioca, mas como um bom gremista, não estou muito distante de uma realidade, né, de desafios nesses últimos tempos. Mas temos aqui uma série de perguntas aqui para a gente se conhecer um pouco melhor. E antes de passar para a primeira, queria me apresentar. Meu nome é Juliano Zaguirre, sou um dos sócios e diretores aqui da NT Consult. Atualmente lidero a área de Revenue da empresa, né? Sou CRO da empresa e estou muito contente de estar na NT Consult. E hoje com esse baita profissional chamado Robson. Tivemos aí a oportunidade de nos conhecermos na última Febraban, né? Foi bem bacana. E, Robson, indo para a primeira pergunta que eu queria estrear aqui o nosso bate-papo. Como eu falei, você é carioca, mas morou nos Estados Unidos. E eu acredito bastante que a pluralidade cultural forja o ser humano, nos forja como profissionais. E aí eu queria te perguntar, como foi essa experiência e como é que tu vê em perspectiva o Robson carioca, brasileiro, que foi aos Estados Unidos, morou lá numa cultura extremamente diferente da nossa em vários aspectos e hoje está de volta no Brasil trabalhando numa empresa global. Bom, primeiro, obrigado. Primeiro que acho que eu sou carioca só de nascença, né? Eu falo para todo mundo que eu sou muito mais paulista do que carioca. Eu vim para cá muito pequeno, com os meus pais. Meu pai veio por uma questão de trabalho e desde então a gente se radicou aqui em São Paulo. Então, eu lembro que eu era muito carioca nas férias, né? Então, passava as férias de julho e dezembro, era quase que mandatório eu ir para casa da minha avó, para casa dos meus tios, até porque tinha meus primos, então era sempre um ambiente diferente. Mas eu acho que hoje eu sou muito mais paulista que qualquer coisa. Acho que do Rio eu trago um pouco das lembranças, o registro de nascimento e o time, né? Que a gente já comentou. Eu acho que assim, eu morei nos Estados Unidos quase 2 anos, eu fui para estudar. E obviamente que tem uma certa relação com os Estados Unidos, até por conta hoje da empresa ser uma empresa global e a gente ter essa relação. Eu acho que a grande diferença, assim, a pluralidade, principalmente no momento que eu fui, foi a adaptação, né? Eu acho que, e até porque eu falava muito pouco de inglês, então eu fui realmente com o intuito de melhorar inglês, de estudar, foi uma oportunidade que eu tive. Então acho que
o grande tema foi a adaptação. Obviamente que toda essa cultura, né? Por mais que você fale que é brasileiro, tem ali aquela questão de você ser um latino-americano, independente que o brasileiro nunca se coloca muito como um latino-americano, a gente sempre acha que é um bicho diferente dentro da América Latina, mas no final para eles é tudo a mesma coisa. Então, e teve muita essa adaptação de como eu também consegui me virar ou até mesmo eu conseguir fazer as coisas num local totalmente desconhecido para mim, né? Uma língua totalmente desconhecida, uma cultura totalmente desconhecida, a alimentação totalmente diferente do que eu estava habituado, né? Saio aqui morar com os meus pais, com a minha mãe, vou morar nos Estados Unidos, então tem toda essa questão. Mas eu acho que foi um baita aprendizado, não só pela questão da língua, mas também por entender um pouco dessa pluralidade. E óbvio, hoje, apesar de estar baseado no Brasil, tenho relação muito com vários países da América Latina. Então isso também traz um pouco desse conhecimento cultural, como que você faz a relação com diferentes países. Hoje, obviamente, também a minha gestora direta, ela é britânica, então também aprendi muito como lidar com os britânicos, como que é a forma de você se aproximar deles, né? Às vezes brasileiro tem aquele costume de ser totalmente expansivo e todo mundo acha que é amigo no primeiro momento, a coisa é um pouco mais de construção, até mesmo para alguns países da América Latina. Então, acho que um pouquinho dessa pluralidade, um pouquinho dessa adaptação cultural, acho que é uma das coisas que eu venho aprendendo um pouquinho a cada dia dentro dessa jornada aqui, sendo responsável por América Latina na área de parcerias. Ah, legal. E aí eu vou pegar um gancho do que tu trouxe agora até sobre questão familiar, né, de formação, mas teve alguma coisa nesse aspecto de tomada de decisão no início da tua carreira que te influenciou para ir para a área de tecnologia, para ir para a área tecnologia combinada, mercado financeiro? O que te levou a seguir esse caminho? Na verdade, eu acho que a área de tecnologia que me encontrou, tá? Não foi eu que encontrei ela. Eu sou oriundo do mercado financeiro. Na verdade, se eu for voltar toda a minha trajetória, eu comecei num banco sem saber se eu queria fazer carreira em banco. Meu objetivo era conseguir uma vaga de estágio, pagar a faculdade, me formar e ver o que ia acontecer. E, na verdade, eu acabei construindo carreira. Eu fui estagiário de um banco, comecei com o que hoje todo mundo fala o nome bonito, Hunter, né? Na época que eu comecei era prospector, era abrir conta de porta em porta, né? Era tentar bater nas empresas que tinham folha de pagamento, fazer convênio, então eu era prospector. Eu acho que foi a primeira cadeira dentro de uma profissional e eu era estagiário. Então, eu construí carreira em diversos bancos multinacionais e aí acho que o mercado de tecnologia ele me encontrou. Na verdade, eu encontrei a Pismo, vão fazer quase 4 anos. Então, acho que foi uma felicidade na minha carreira. Já era um movimento que eu queria fazer, era entender um pouco mais, ser um pouco mais generalista, não estar tão no dia a dia, no front-end, né? Eu trabalhei tanto na parte de agências, quanto na parte de gestão de time regional, na área de produtos, estratégia. Eu sempre achei que eu ia continuar naquela cadeira de banco e sempre passando por diferentes áreas. E aí, há 4 anos, eu tive essa grata surpresa de ter sido encontrado pela Pismo e estou aqui desde então, né? Vim com o desafio justamente de estruturar essa área de parcerias que hoje, dentro da nossa estrutura e como a gente se posiciona, é super importante. Muito legal, porque eu também venho de uma jornada no mercado financeiro e tecnologia e te ouvindo falar, eu tenho certeza absoluta de que quando nós começamos nessa jornada, os desafios eram resolvidos de uma maneira, na combinação tecnologia e negócio, vamos dizer assim, né? E hoje, talvez os desafios de negócio, do ponto de vista dos tópicos, né? Talvez seja de performance, talvez seja de omnicanalidade, desempenho, eles ainda existem, mas são resolvidos de uma maneira diferente. Você comentou que a Pismo te encontrou aí, né? E a Pismo vem se consolidando no mercado como um dos líderes nesse setor, com seus, obviamente, diferenciais, mas principalmente focando no mercado financeiro, na modernização dos sistemas do mercado financeiro. Na tua opinião, quais são hoje os principais desafios e necessidades de negócio que a Pismo vem resolvendo no mercado em comparação ao passado, né? Porque eram resolvidos de uma maneira e a Pismo hoje, como uma das líderes de mercado, vem resolvendo de outra forma que a coloca nesse patamar. Como que tu enxerga isso? Acho que é um bom ponto e é verdade, né? Acho que o mercado mudou muito. A gente, quando falava de resolver problemas, lançar produtos ou pensar em soluções para uma infraestrutura financeira, a gente tinha ali ambientes muito mais antigos e talvez que as estruturas não fossem tão escaláveis. E eu acho que a Pismo ela tem uma construção muito, muito interessante. Acho que
foi muito feliz a ideia dos fundadores da Pismo e principalmente todo o conceito por trás da arquitetura da Pismo. Então acho que essa fundação ela acaba se tornando um grande diferencial da Pismo. E eu acho que hoje o principal vantagem ou o principal benefício da Pismo, primeiramente óbvio, a gente já é uma plataforma nascida em nuvem. Então quando eu falo de transformação dentro de um ambiente financeiro, seja na parte de instituição core bancária ou processamento, eu já tenho todo um mecanismo criado na nuvem. Eu não estou fazendo uma adaptação para ser um ambiente na nuvem mais escalável, então eu já nasci na nuvem. Eu acho que a grande flexibilidade por a gente ser uma estrutura de microserviços, né? Então totalmente baseada em APIs de microserviços, eu consigo ser muito mais flexível para resolver problemas dos clientes, né? Eu não preciso ter uma solução, um arranjo fechado dentro da estrutura, eu não sou tão rígido nesse quesito. Então o cliente ele pode tanto construir uma solução completa comigo, como ele pode entender quais componentes dentro da minha plataforma ele pode utilizar para modernizar a solução e o serviço dele. A gente tem casos que o cliente não vai descontinuar a operação que ele tem atual, ele não vai colocar anos, talvez, de investimento e de esforço de lado para utilizar a Pismo, mas ele consegue utilizar a minha plataforma para modernizar e ganhar maior performance. Então, eu acho que o grande diferencial hoje da Pismo é isso. É eu já ter nascido num ambiente muito mais moderno, provendo uma escalabilidade muito alta para os meus clientes e, obviamente, com essa escalabilidade, uma performance diferenciada, mas, acima de tudo, a flexibilidade que eu consigo propor para ele construir as soluções dele. E essa flexibilidade não é só na construção inicial, mas também eu consigo muito apoiar o cliente em qualquer projeto futuro que ele tenha, qualquer roadmap que ele tenha. Se ele quiser começar a lançar novas soluções ou a construir novos produtos dentro da estrutura dele, através da plataforma da Pismo, é possível. Eu consigo montar essa escala de crescimento para ele, justamente por conta dessa granularidade que eu tenho dentro da plataforma. Então, acho que isso que é o que tem sido o grande diferencial da Pismo e por que a gente tem se destacado tanto dentro do mercado. E aí, não só no Brasil, mas também globalmente, né? Hoje a gente está presente em vários países, né? Então isso é muito legal, principalmente para mim. Quando eu entrei na Pismo, nós éramos 100 funcionários. Eu lembro até hoje que quando eu vim para a Pismo, ainda éramos uma startup, que uma recém-rodada de investimentos Série B, então muito focada não só no crescimento da empresa, mas também nessa nossa expansão global. E ver hoje o patamar que a Pismo chegou, né, com uma presença global, operando em vários países, com quase 600 funcionários, sendo hoje uma empresa do Grupo Visa, acho que isso tudo mostra muito como foi bem fundado e como foi bem estruturado a tecnologia da Pismo. Então, acho que esses são alguns fatores que eu acho super interessantes dentro dessa jornada aqui na Pismo. Robson, eu acredito que é muito importante o ponto que você falou. Me remete a pensar que essa arquitetura componentizada, se assim a gente pode dizer, dá uma flexibilidade muito grande para quem está contratando, quem está acreditando, porque mudanças, principalmente no core business, no financeiro, são complexas da empresa tomar essa decisão. Só aumenta a flexibilidade e diminui o receio de fazer aquelas mudanças Big Bang. Um ponto importante que você trouxe aqui, que eu acho legal de salientar, é que por muitas vezes o sistema legado que a Pismo vem substituindo já não é aquele legadão de 20, 30 anos atrás, já sofreram algumas mudanças e que, óbvio, já tem uma cultura um pouquinho mais componentizada, o que pode facilitar nesse processo de escala, inclusive de segurança. E indo para a próxima pergunta, quando a gente fala de sistemas financeiros, natural, a gente lembra do mercado financeiro, mas os sistemas financeiros não vivem só do mercado financeiro, a gente está falando aqui de outros setores que encontram na vertical financeira um acréscimo de receita, diferenciação de mercado, né, uma melhor experiência do usuário, né? E aí eu queria te perguntar, muito nesse conceito de embedded finance, como que a Pismo enxerga a aplicação desses produtos financeiros em empresas do setor, por exemplo, do varejo? Bom, eu acho que é super importante, né? A gente vem olhando aqui que o varejo ele tem se reinventado, não só por conta da operação principal dele, quando a gente fala de
venda, então ele tem que ser reinventado, principalmente acho que a pandemia se tornou um grande propulsionador disso, né? O e-commerce começou a tomar mais força, as pessoas começaram a olhar muito mais para o e-commerce do que para a loja física, então acho que isso já foi um movimento de se recriar e se reinventar para o varejista. Eu acho que eles olharem um pouco para produtos financeiros e como se modernizar acaba sendo inerente, porque eles vão precisar entender como que eu faço para ter maior escala, principalmente para atender meu ponto de venda, mas eu ter flexibilidade de formas de pagamento, canais, como é que eu faço com que esse dinheiro trafegue dentro do meu próprio círculo, né? Como que eu posso montar estruturas? O cliente pagou com o Pix, como é que eu faço ele voltar? Como é que eu faço uma emissão do cartão? Como é que eu crio programas ou de pontuação para que eu consiga manter a fidelização desse cliente, primeiro de tudo, mas acima de tudo que eu consiga manter esse ciclo financeiro dentro da minha instituição, né? Então, acho que a grande reinvenção é não só olhar para novas perspectivas, mas também como modernizar essa estrutura para que eles consigam ter cada vez mais alavancagem utilizando produtos financeiros, né? Eu acho que o Pix veio para mudar muito o mercado, a gente tem agora o Pix automático. Eu não tenho opinião de que o mercado de cartão vai acabar, eu acho muito pelo contrário, ele também está se reinventando, eu acho que ele também vão ter outros mecanismos e vai se manter, e acho que o varejista está olhando muito isso. Como que o Pix, eu também se me torno ele um atrativo de pagamento, como é que eu trago mais, talvez, desconto, como é que, daí se eu tenho um produto cartão, como é que eu faço cashbacks, como é que eu faço programas de reward, como é que eu monto essa estruturação para que eu consiga manter a fidelização e que esse cliente continue, independente de qual canal que o cliente vai usar, tá? Se ele vai usar o PDV físico, se ele vai usar um e-commerce ou uma revenda que esse varejista possa ter, independente de qual canal que ele utilize, eu acho que o grande ponto aqui é como que ele concentra essas operações financeiras dentro da instituição que ele tem hoje baseada na operação dele. E acho que esse é um pouquinho que a Pismo consegue fazer, né? Eu consigo, como hoje a gente é uma plataforma all-in-one, eu consigo montar toda a estruturação de banking para ele, fazendo as conexões que ele precise, tanto para o Pix, para ele ter os cash-ins e cash-outs na wallet que ele monta para o cliente, mas eu também consigo apoiar ele na emissão desse cartão. Seja um cartão bandeirado, seja um cartão private label, e até mesmo trazendo parceiros para montar essa orquestração do que ele vai montar de um programa de reward cashback. Então, acho que é um pouquinho disso, né? Como eles estão se reinventando, utilizando formas de cada vez mais atrair clientes, mas sempre mantendo o fluxo de dinheiro dentro da instituição. Acho que isso é talvez uma das estratégias que a gente tem visto no mercado. Muito bom, Robson. E quando a gente fala, pegando as tuas últimas palavras, de manter o fluxo do dinheiro na mesma instituição, muitas vezes essa mesma instituição está em mais de uma região, em mais de um país, trafega em mais de uma moeda. Essa arquitetura distribuída do negócio, por muito tempo, foi um grande desafio para as organizações. E como é que tu vê a Pismo resolvendo ou facilitando esse tipo de realidade em clientes que são globais, né? Ótima pergunta, e acho que é uma das grandes vantagens da Pismo e que talvez eu não tenha mencionado. Hoje a plataforma da Pismo ela é uma plataforma multi-região, multimoeda. Então, a mesma plataforma que os meus clientes no Brasil utilizam é a mesma plataforma que os meus clientes estão utilizando nos Estados Unidos, que os meus clientes estão utilizando na Argentina. Então, essa multicapacidade de utilizar a plataforma em diferentes países, eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial, principalmente como você falou, né? Se o cliente começa a operação dele por um país, mas ele precisa ter essa expansão, ele não precisa fazer tantos ajustes dentro de uma plataforma como a Pismo. Obviamente que a gente vai ter ali um esforço do país, entender requerimentos regulatórios, entender qual tipo de adaptabilidade precisa para operar naquele país, mas a plataforma em si ela já está pronta para essa operação. A plataforma da Pismo ela já é, tanto que uma das coisas que eu sempre falo muito para os clientes é, além da gente ser uma plataforma all-in-one, eu sou uma plataforma que eu consigo te expandir muito rápido. Eu consigo te apoiar no teu go-to-market sem grandes customizações, justamente por causa disso. Então, hoje a plataforma da Pismo, ela tem essa, vamos dizer, flexibilidade e maturidade. E então a gente fala muito para os clientes, né? E é uma plataforma que eu posso atender tanto os grandes bancos como eu atendo empresas que estão em franco crescimento. Então, a gente tem muito essa
essa pluralidade dentro da estrutura. Eu acho que esse é o grande diferencial. Ser uma plataforma, a mesma plataforma, independente da região, e uma plataforma já preparada para apoiar os clientes em multimoedas e multiregiões, isso acaba, obviamente, cortando uma milha bem grande dentro de um projeto de expansão que o cliente tenha. A gente falou antes de multiculturalidade, multimoeda, multiplataforma, multissistema, o que torna esse ambiente complexo. Eu acredito que toda vez que a gente tem um parceiro, uma plataforma all-in-one, né, nos traz mais segurança, mais credibilidade e até agilidade para escalar. E quando a gente fala dessa multiculturalidade, também temos que falar sobre multifatores de segurança. Porque se a gente fala de segurança numa região, a gente está falando de segurança muito personalizada. Quando a gente está falando de multiculturalidade, multicanalidade, pode ser também, a gente está falando de uma outra adaptação. E nesse mercado que a gente tem hoje, segurança já não é mais um diferencial, é uma obrigação, né? Como que a Pismo, nesse mesmo contexto de multi-abordagem, vê a questão da segurança da informação, segurança de dados. Como é que funciona isso para a Pismo hoje? Primeiro, a gente tem um time excepcional, cara. Assim, a gente tem um time fantástico nos quesitos de segurança de SRE. Então, eles estão totalmente antenados, não só ao que se passa na plataforma, mas também ao que se passa no mercado. A gente tem aqui uma questão muito rigorosa de observabilidade da plataforma. Então, a gente... E acho que o grande fator é que eu consigo... Tanto eu quanto o cliente, ele consegue ver tudo que é na plataforma, né? Dentro, obviamente, da estrutura dele, né? Um fator é que todo cliente dentro da plataforma, ele só visualiza o que acontece dentro da organização dele. Então, dentro da arquitetura da Pismo, todo cliente é uma org, né? Então, e todo produto dele é um programa. Então, o cliente só vai ter visibilidade de tudo que acontece dentro da organização dele, dentro dos programas e dos clientes inseridos dentro dessa org dele. Esse é um fator. O segundo fator é a observabilidade. E o terceiro fator é os fluxos, né? A nossa plataforma é uma plataforma PCI compliance em todos os níveis. Todas as mensagerias que são trafegadas, elas são trafegadas com todos os fluxos de segurança. Então, a gente tem as questões de observabilidade e isso é um processo contínuo de monitoria, tá, Juliano? A gente não faz uma atualização, a gente tem um time olhando isso constantemente. A gente avalia índice de performance da plataforma, a gente olha relação de pico, a gente olha a gente entende características dos clientes, produto. Então, acho que hoje para a Pismo, principalmente, não é só a questão que a gente já falou de escalabilidade, performance, mas a segurança também. Acho que esse também se torna um grande diferencial. Então, hoje, dentro da Pismo, esse é o que você falou, não é mais um diferencial, é uma obrigatoriedade. Mas além de ser uma obrigatoriedade, ela precisa ser uma questão contínua, e é o que nosso time tem. A gente tem um time gigante, continuamente olhando para os temas de segurança da Pismo. Então, acho que esse é o grande diferencial, tá? Isso é eu acho que a gente tem... Dentro da Pismo, acho sempre o cliente é o nosso centro. A gente sempre está olhando como entregar soluções modernas para os clientes, mas, acima de tudo, sempre está olhando a questão de segurança. Acho que essa é uma dos principais pilares dentro da plataforma e é uma coisa que sempre os founders e a própria Visa, não sei se é de conhecimento de todos, mas a Visa é uma das empresas mais seguras do mundo, em questão de gerenciamento de risco, compliance. Se eu não me engano, ela perde apenas para o Pentágono, em questões de segurança. Então, acho que isso acaba também dando uma complementaridade do quão é importante essas questões de segurança dentro da Pismo hoje. Interessante, a gente falou sobre modernização, uma situação de transição geracional de arquiteturas, de forma de endereçar as necessidades de negócio, falou de tecnologia, falou de segurança, observabilidade, agora acertei, e até mesmo de escala global. Mas tomar a decisão de migrar, muitas vezes um core, migrar uma unidade de processamento de cartão, meios de pagamento, em organizações desse tamanho, essa decisão não se toma do dia para a noite, né, Robson? Isso é uma construção. E muitas vezes é uma construção que começa a partir de uma dor ou de N necessidades de negócio e a coisa vai se construindo. Qual a tua opinião? E quais são os sinais que o negócio dá, a empresa que pode vir a contratar e que vai vir a contratar a Pismo, quais são os sinais que as pessoas de dentro da empresa precisam estar atentas, que pode ser um bom momento de falar com a Pismo para avaliar se é
de fato, fit para resolver aquele desafio de negócio? Eu acho que esse é um tema super importante. Primeiro, óbvio, os ciclos de conversas e negociações dentro do nosso mercado, eles são super longos e super complexos, né? Não é uma coisa que vá ser tomada a decisão de uma forma rápida, até porque tem que entender tudo que está envolvido dentro desse processo. Acho que um ponto que acaba se tornando um diferencial também da Pismo é, hoje a gente tem um produto de migração. Quando você falou de legado, a preocupação, essa preocupação existe, e por essa razão foi criado uma squad de migração. E justamente por quê? Por tudo aquilo que a gente já comentou sobre a flexibilidade, granularidade, o que eu consigo? Eu consigo construir um processo de migração faseado para o meu cliente. Então, eu consigo construir para ele uma visão por etapas de como eu faço esse processo de migração, como eu construo essas etapas e, obviamente, com um grande resguardo de não impactar a operação atual dele e, acima de tudo, mitigando riscos para o cliente final dele. Então, isso tem sido um diferencial da Pismo. Só para você ter uma ideia, a gente tem inúmeros casos aqui já de migração feitas dentro da nossa plataforma, de diferentes provedores, e hoje com grandes exemplos, e esse time de migração tem feito esse processo com maestria. Então acho que esse é o ponto, porque a gente consegue construir um processo de teste, eu consigo fazer um Family and Friends, eu consigo montar etapas para o meu cliente, obviamente para dar a segurança de que na hora que realmente ele resolver tombar a operação dele e migrar a 100%, que eu vou fazer isso em fases, eu não vou fazer um Big Bang aqui para ele, eu não vou jogar tudo de uma vez, e obviamente que a gente vê o que vai impactar lá na frente. Não é isso. A gente vai montando etapas, a gente vai faseando esse processo. Então, acho que isso tem se tornado também um fator super importante de passar segurança para os nossos clientes da capacidade que eu tenho, não só de construção de soluções mais modernas, mas também de apoiar o cliente nessa modernização e nesse processo de migração. E eu acho que ali, né, é complicado a gente falar de fatores, né, que talvez influenciem, principalmente quando a gente está falando da ponta cliente ou dos principais incumbentes. Eu acho que algumas coisas que a gente precisa ser percebido talvez por o lado do cliente na hora dele pensar no momento de migrar é o quanto a minha operação atual está afetando a minha escala e meu crescimento, o quanto isso está me custando operacionalmente e o quanto essa tecnologia talvez que eu tenho hoje, e aí quando eu falo de tecnologia é mainframe, monolítico, COBOL, o quanto disso tem impedido talvez de eu poder olhar para novos produtos dentro da minha estrutura. Então, acho que esses podem ser alguns fatores que talvez levem os clientes a começar a avaliar uma migração ou uma modernização. E isso eu acho que é super importante, porque eu costumo dizer, a gente não fala de concorrentes, nunca vou, você vai me ouvir dizer falar dos meus concorrentes, mas acima disso, eu sempre vou enaltecer o que a Pismo tem de bom. Mas eu acho que esses fatores são fatores super importantes quando o cliente traz, que ele avalia, putz, qual é meu custo operacional, né? Só para você ter uma ideia. A gente sabe, não precisa falar. Qualquer operação que o cliente precise fazer é um change request, tem um custo adicional, né? Dentro da plataforma da Pismo, ele consegue ter dentro do próprio acesso dele, dentro do Pismo Console Center, ele consegue definir os parâmetros do produto dele, do programa. Então, acho que quando ele começa a olhar esses fatores, eu acho que é a hora que ele começa a entender que ele precisa pensar num processo de modernização da estrutura dele. Cada vez mais o time to change, né? A capacidade de se adaptar quando você está numa estrutura monolítica, quando você está numa estrutura de mainframe, ela até, de fato, poderia comportar aquela mudança, mas o tempo é muito longo, né? Acaba se estendendo demais e aí hoje cada vez mais o tempo de adaptação dessas organizações é vital para que elas continuem vivas ainda, né? Robson, tem alguma coisa de Pismo que tu ainda gostaria de trocar uma ideia sobre tecnologia, mercado, negócio? Porque aí depois aí tem um outro bloco aqui, mas que voltamos ali para uma questão mais do Robson. Tem algum ponto que tu não cobriu, que tu gostaria de cobrir? Eu acho que a gente cobriu bastante. Eu acho que até aqui o objetivo não é nem ser tanto comercial assim, mas eu acho que a Pismo hoje, como você falou, né, a gente tem se destacado muito por conta disso. E acho que talvez um fator que a gente não comentou da Pismo e acho que é super relevante, principalmente trazendo um pouco do que a gente começou a falar, que é do Pix, um ambiente super dinâmico, é que a nossa plataforma é uma plataforma que não tem batch process, é uma plataforma onde tudo que acontece dentro do ambiente do meu cliente, eu vou streamar para ele real time ou near real time. Ele tem visão de tudo, então tudo que acontece ele vai ter acesso e ele pode usar para
infinitas possibilidades. Ele pode fazer o enriquecimento do aplicativo dele, ele pode criar listas em CRM, ele pode usar para a confecção dos reportes regulatórios dele. Então, acho que esse é um ponto, talvez, que a gente não mencionou e acho que também acaba se tornando uma peça quase que chave, principalmente quando a gente está falando com potenciais clientes ou apresentando a plataforma, é esse tema da gente não ter um batch process. Então, tudo que acontece dentro da plataforma, dentro da estrutura do cliente, né, eu vou streamar para ele no momento que está acontecendo. Então, ele tem muito mais autonomia de fazer a gestão do processo de conciliação. Então, acho que isso acaba sendo um ponto que a gente não mencionou e é super importante sobre a Pismo. É tão importante isso que me lembra. Em 2008, eu já fui plantonista de batch process, sistemas de processamento de cartão. Eu já investi algumas noites tendo que liberar o processo de geração de fatura, porque travou um processamento, baixa liquidação. Sei como que é. Hoje, então, não existe mais o plantonista do processo. Exato. E eu sou da época, como eu falei, sou oriundo do mercado financeiro. Quando eu comecei lá atrás como estagiário, ou quando eu comecei a trabalhar na agência, eu sou da época da famosa, provavelmente muita gente que vai ouvir esse podcast nem conhece, mas eu sou da época da famosa francesinha, que você ticava os títulos, ou que você fazia compensação do dia de cheques e pagamentos. Então, você vê como que a coisa mudou, né? Você tinha um relatório gigante que você sentava na mesa dos gerentes e você ticava a operação para ver se o cliente tinha saldo, não tinha saldo, tinha a parte de validação das francesinhas. Então, assim, como mudou, né, esse cenário. Então, é bem isso mesmo. E Robson, dito tudo isso, né, tenho certeza que a tua dinâmica de vida e de trabalho é extremamente agitada. De maneira particular, como é que tu equilibra tudo isso? Bom, eu acho que tem um fator que acaba sendo super benéfico e acho que é uma das coisas que mais me encantam aqui na Pismo. Primeiro é a preocupação que existe, não só na Pismo, mas na Visa também. A preocupação que existe com a qualidade de vida dos colaboradores. Primeiro que a gente é uma empresa totalmente remota, né? Obviamente que a gente, área de negócios, sempre está no escritório, sempre tem uma reunião, sempre tem alguma coisa presencial, mas não existe a obrigatoriedade. Então, isso te dá muito mais flexibilidade, obviamente, para você poder coordenar e gestionar a tua agenda. Então, acho que esse é um fator super importante. Eu, particularmente, eu tento muito me ater até certo horário. Obviamente que a gente acaba passando um pouco, principalmente por conta de fuso horário, atender outros países, então sempre tem um dia ou outro que você acaba se estendendo, mas eu tenho praticado algumas coisas. Eu gosto geralmente de começar um pouquinho antes do dia, até para organizar o dia, e um pouquinho antes, eu estou falando uma hora, meia hora antes, olhar a agenda, o que eu tenho programado para o dia, e aí eu vou nessa tocada. Eu sou muito organizado, acho que até demais. As pessoas brincam que eu sou metódico organizado demais. Eu não sei se é problema do signo por ser virginiano ou se é meu, mas tudo para mim é super organizado, super pautado. Toda reunião que eu entro eu faço uma ata, porque eu, Robson, tenho medo de me perder em tudo que está acontecendo. Então eu monto meio que uns guidelines para monitorar tudo que está acontecendo e também para eu saber o que eu preciso cobrar, o que está pendente do meu lado também. Então, isso é super importante, principalmente quando você começa a olhar múltiplas regiões e tem diferentes stakeholders para você ou reportar ou pedir ajuda, então acho que é importante. E eu tento sempre ter um horário ali até 8 horas no máximo para parar definitivamente. E, obviamente que hoje eu tenho, a Pismo permite, tem dias que é antes, tem dias que se estende um pouco mais, mas eu tento, até para eu ter tempo de poder fazer um exercício, ter tempo de sentar e jantar com a minha esposa. Geralmente final de semana eu me desligo totalmente, aí final de semana é para a família, então, e essa é uma coisa que é até muito incentivada pela própria Pismo, né? A gente ter esse momento de descompressão e se desconectar. Então eu tento fazer muito bem a gestão do meu horário e também a gestão das minhas tarefas, para não ficar até muito tarde ou para também não ficar acumulando pendências. E obviamente que tem uma equipe muito boa aqui dentro que suporta demais, eu tenho um time muito bom que me apoia, então acho que isso faz total diferença dentro do processo de fazer a gestão. E um ponto que é super importante, que eu brinco muito com amigos meus que são do mercado, que ainda são bancários, falo, aprendam também a delegar. Delegar é importante. Delegar te dá qualidade.
não quer você controlar tudo e você fazer parte de tudo, não quer dizer que você está fazendo uma baita gestão, quer dizer que você está se sobrecarregando sem necessidade. Então, é uma coisa que também eu tenho feito muito, né? Acho que os times também aqui, uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, e aí não é papo de colaborador, mas é real, eu falo isso sempre que eu posso. Hoje, para mim, a Pismo é uma das empresas mais colaborativas do que eu já passei. E assim, colaborativo no sentido de todos os times se ajudarem, todo mundo está muito solícito a apoiar, time de produtos, time comercial, time de implementação. Eu acho que existe uma colaboração e um senso de atuação de time que é um diferencial, que é muito legal. Então isso também diminui muito a carga de trabalho, assim. Eu acho isso super bacana do que a gente vem construindo. Eu acho que é um time que vem sendo construído de longa data aqui. Então é muito legal isso. Eu concordo 100%, viu, Robson? E para mim, colaboração é uma das poucas características culturais de uma organização que você consegue ver a qualquer minuto. Tem algumas características que você tem que ampliar o time frame, né, para avaliar, ver de outras perspectivas, mas tanto no remoto quanto no presencial, colaboração é algo que você consegue identificar se a empresa realmente tem esses traços culturais em amostras muito pequenas. No NT Consult, a gente tem essa marca também de colaboração, de ajuda mútua, e isso faz toda a diferença. Para finalizar aqui, Robson, talvez você tenha esquecido de um ponto aí, né? Que quando você fala que vai desligar os motores para descansar, é para escolher um bom filme dos anos 80 para assistir, né? Que você é definitivamente um cinéfalo desse período. E se você pudesse escolher aí um filme, aquele que você já deve ter assistido 10, 15 vezes, qual seria? Cara, eu sou um cinéfalo de todas as décadas, mas a década de 80 eu costumo dizer que tem aquela coisa do Memória Sessão da Tarde ou a infância, adolescência. Então eu sou fanático e para mim é muito complicado eu selecionar um filme, porque tem alguns na lista, mas se você perguntar para minha esposa, ela vai te dizer que ela não aguenta mais ver rock, todos, tá? Assim, eu sou aficionado por Rock Balboa. Eu não sou um cara de ter muitos ídolos, não é um negócio muito meu, nem no futebol, nada, que é um negócio que eu gosto, mas eu sou muito fã, muito por conta do Rock, do Stallone. Então Rock é um dos, assim, acho que talvez os que tá no top da minha lista. E tem um também que para mim permeava a minha adolescência, que eu achava o máximo, e eu achava que era tudo aquilo que talvez eu queria ser quando eu fosse adulto, mas a gente descobre que a vida adulta ela é de verdade, não é brincadeira, que era Curtindo a Vida Doidado, que era um dos clássicos. Então, assim, né, eu achava o máximo toda a engenharia para cabular uma aula, tudo que ele fazia num único dia, que ele cabulou a aula. Então, aquilo ali gerava um aspecto, pô, será que é assim que vai ser a juventude? Mas aí você descobre como é que é a realidade. E para mim nunca foi muito fácil fazer isso, né? A minha mãe, eu estudei sempre na escola que a minha mãe trabalhava, então cabular aula não era muito fácil. Então imagina a situação, né? O tema cabular aula para mim não era algo tão trivial assim, não era tão fácil, porque ou eu saía junto com ela, ou ela tinha certeza que em algum momento eu tinha que ter saído de casa. Então não era tão fácil. Então acho que se eu for listar hoje, principalmente, acho que esses dois são os principais. Aí, obviamente, todos do rock, e acho que Curtindo a Vida Doidada é uns que é bem marcante para mim. E tem uma conexão muito grande, né? A gente estava falando de Pismo, All in One, e o rock foi um All in One também nesse quesito também. Atuou e dirigia também. Exato, cara. Esse é a prova do que é a persistência de um homem, né? O cara escreveu, dirigiu, tinha proposta para fazer o filme, ele recusou porque não queriam que ele fosse o ator. Tem umas histórias muito legais por trás do rock, eu como fã sei quase todas, mas eu acho super, super interessante quando você começa a olhar um pouquinho a história de como foi construída a história do rock, é bem interessante, mas é aquilo que você falou, né? Robson, muito obrigado. Da minha parte, tentei dar o meu melhor aqui. Foi muito bacana conhecer um pouco mais da Pismo aqui do meu lado e também um pouco mais do Robson. Na próxima ida a São Paulo, a gente precisa... Tu mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo. Precisa se ver novamente aí, conversar, bater um papo, tomar um uísque de repente, né? Eu gosto também, não sou um colecionador, mas eu gosto. Tá bom? Boa. Protocolarmente, vou te fazer uma pergunta. Obviamente, se você gostou desse bate-papo aqui, se foi bacana para você e se você tem alguém que você gostaria de indicar para participar
da próxima versão aqui, alguma próxima versão do NT Talks. Não, cara, foi fantástico. Primeiro, reforçar o agradecimento pelo convite. Acho que foi um bate-papo muito legal. Acho que foi um bate-papo super tranquilo, fluido. Acho que é bom, né, falar um pouco. Obviamente que alguns detalhes, algumas pessoas até vão dar risada, né? Putz, como é que o cara ainda é vascaíno, né? Como é que o cara aguenta isso tudo? Um carioca que não tem sotaque nenhum, mas acontece essas coisas. Mas eu acho que foi super, super bacana. Eu acho que para mim sempre é um prazer participar desse tipo de conversa e principalmente uma honra poder representar a Pismo e falar um pouco da Pismo, né? Então, só tenho muito que agradecer ao convite de vocês. Cara, eu acho que eu tenho algumas pessoas em mente, tá? Eu acho que, e também não quero ficar estendendo muito, tá? Até para não ser injusto com algumas pessoas que eu sei que valeriam e trariam muito valor para esse podcast. Mas eu tenho duas pessoas que talvez eu acho que super interessante e talvez estejam já interligadas também com a Pismo e dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que uma das pessoas talvez é a Mariana Handfest, que é do meu time. Ela hoje é a gerente de parcerias aqui dentro da estrutura da Pismo, e é muito legal porque ela veio de área de inovação, de outra empresa, conhece muito do mercado, e uma coisa que eu brinco muito é que ela foi eleita lá uma das top voices do LinkedIn, então eu brinco, tá melhor que eu, porque eu não sou top voice de nada no LinkedIn, acho que eu preciso até ser mais ativo, mas ela é top voice, então acho que, e também essa questão de inovação, ela tem olhado para muitos projetos bem interessantes dentro da Pismo, então acho que ela é uma pessoa que traria também uma proposta interessante, e talvez também o Bruno Coelho, que é o head de produtos do Outbank. O Outbank é um cliente e parceiro da Pismo, tem construído coisas muito interessantes usando a Pismo, e eu acho que ele também pode trazer um pouco da perspectiva de como que é essa granularidade, como que é essa perspectiva para os clientes de trabalhar com Pismo. Acho que são dois nomes que talvez, puxando um pouco sardinha para o nosso lado de Pismo, né? A Mariana sendo uma colaboradora da instituição e talvez o Bruno sendo, além de parceiro, sendo também um cliente nosso. Acho que são dois nomes bem, bem legais para a gente pensar, para vocês pensarem para um próximo podcast. Não, muito obrigado e com certeza a gente vai manter esse contato, acho que é super importante e é um dos principais pilares da Pismo, né? Hoje a gente tem um ecossistema de parceiros muito próximos, acho que uma grande diferença da Pismo, e desde o princípio, quando comecei a pensar na área e juntamente com a minha gestora, a gente quase que entrou junto e começou a estruturar a área junto, a gente que não queria ter um ecossistema enorme de parceiros, a gente queria ter um ecossistema eficiente de parceiros, talvez um ecossistema não com grande volume, mas com parceiros muito próximos, e a gente tenta construir muito aqui uma relação de benefício para ambas as partes. Eu acho que o parceiro também tem que ver benefício e reciprocidade dentro dessa parceria. E a gente tem construído relações muito longevas e muito próximas com nossos parceiros. Então, com certeza, vocês contem com a gente também, e a Pismo ela sempre está aberta para boas conversas. Não, mas só agradecer mesmo e que a gente possa manter essa conversa aí e que seja que o público, né, que o pessoal, né, que o público da NTT curta aí esse bate-papo aí, porque para mim foi super legal.